Oi, gente, bom dia. Bom, as provas de vocês estão chegando, né? Então hoje eu pensei em fazer revisão de sociedade anônima. E aí, na semana que vem, a gente faz a revisão de recuperação e falência. Porque são duas matérias grandes, então acho que vai ser interessante dividir elas. Eu vou começar a compartilhar com vocês os slides de sociedade anônima. É o slide antigo que eu já tinha compartilhado com vocês, mas eu mesclei algumas coisas novas para a gente comentar. Inclusive, eu peguei umas questões que o Fred colocou nos roteiros dele. Umas questões de fixação que eu acho que ia ser bacana a gente tratar aqui também. Tá, então vamos lá. Sociedade anônima. Gente, mais uma vez que vocês precisam lembrar que sociedade anônima são os grandes negócios, né? São as grandes empresas. E essas grandes empresas, justamente por conta da complexidade delas, elas precisam de determinações mais específicas. Elas precisam de determinados órgãos para conseguir controlar tudo aquilo, para conseguir ter uma gestão efetiva para aquilo que essa sociedade se propõe a fazer. E aí, justamente por essa dimensão, ela vai precisar de muito recurso financeiro. E os acionistas, não necessariamente, os fundadores, né, no caso, não necessariamente eles vão ter o dinheiro necessário para a atividade que eles querem desenvolver. Então, justamente por isso, esses fundadores, eles vão buscar recursos do público externo. Então, eles vão buscar sempre que tenham pessoas para colocar dinheiro ali naquela sociedade. Seja pela compra, né, das ações, ou seja por outros títulos que a gente vai ver lá na frente. Mas o que vocês precisam lembrar é dessa complexidade, é dessa dimensão. E aí, as características da sociedade anônima. Ela sempre vai ser empresária. Então, aqui a gente não vai ter aquela discussão se ela é simples, se é uma atividade intelectual, enfim. Não, aqui ela sempre vai ser empresária, independente de como ela vai explorar o seu objeto social, né? Então, independente da atividade ali que ela vai fazer, ela sempre vai ser empresária. E ela também sempre vai ser de capital. Então, a gente não vai ver uma sociedade anônima de pessoas, por exemplo. Não, porque justamente, já que ela tem uma dimensão muito grande, já que ela precisa muito desse aporte de capital, ela vai buscar pessoas que queiram investir nessa atividade. Então, ela vai buscar o dinheiro. Então, ali não vai importar quem é o acionista, o que ele faz, quem que ele é, como que ele é, não importa. Sempre vai ser de capital. E um outro detalhe é que ela vai ser dividida por ações, né? Então aqui a gente não vai ter mais aquela figura da cota lá da limitada. Aqui a gente vai ter as ações. Então as ações é que tornam aquela pessoa um acionista. E o capital social, ele é dividido, né? Ele é composto ali por essas ações, que possuem a natureza de valores imobiliários e conferem ao seu titular o status de acionista. E aí esses valores imobiliários, como a gente já viu e vai, né, revisar, eles são comercializados, né? Então, as pessoas podem adquirir eles ali no mercado de capitais ou pode adquirir também sendo um fundador dessa sociedade anônima. E aí, a sociedade anônima ela vai ser aberta ou fechada. E o que, que isso significa? É bem simples. Aberta vai ser quando ela negocia esses valores com o público externo. E fechada vai ser quando ela não comercializa esses valores no mercado de capitais. Então, é basicamente isso. Aberta, ela negocia os valores e fechada, ela não negocia. E um outro detalhe é que ela tem a responsabilidade limitada. E nesse caso, a gente até brinca, né, que a responsabilidade dela é mais limitada do que a sociedade limitada. Porque na sociedade limitada, o sócio, ele responde ali pelas obrigações sociais, de acordo com a sua cota, mas ele é obrigado a integralizar o capital social solidariamente. E aqui na sociedade anônima, a gente não tem essa obrigação de integralizar o capital social solidariamente. Não. A pessoa, o acionista, ele vai responder de acordo com a ação dele. Então, se a ação dele, se ele tem uma ação, ele vai responder por uma ação. Se ele tem 100, ele vai responder por 100. Então, vai ser ali proporcionalmente aquilo que ele tem. Ele não vai se responder, né, solidariamente pela integralização. Então, é ainda mais limitada, então protege ainda mais o acionista. E justamente porque, se a gente for pensar, vai que um fulano tem uma ação, ele vai responder por bilhões que a empresa tem no mercado, não faria sentido. E aí a questão do nome empresarial. A sociedade anônima, ela vai usar a denominação. E por quê? Porque não seria viável que ela usasse a firma, por exemplo. Porque a firma, a gente lembra que é um nome civil, né? Então imagina, uma sociedade anônima, na dimensão que ela tem, na proporção, assim,
de milhares de sócios, de acionistas, né? Imagina se fosse colocar o nome de cada acionista, seria inviável. E imagina que o acionista vendeu a ação dele, vai ter que ficar trocando isso todo dia, vai ter que trocar isso toda hora, não faz sentido. Então, a sociedade anônima, ela vai usar a denominação. E aí tem uma exceção que o nome dessa sociedade anônima pode ser o do fundador, de algum acionista ou de alguma pessoa que tenha sido muito importante ali para aquela empresa, né? Que tenha sido muito importante para o sucesso, enfim, que fundou, né? Mas, nesse caso, mesmo que use o nome de uma pessoa ali como uma homenagem, né? Vai ser um tipo de denominação. Aqui a gente não vai considerar firma. Então, a gente não vai vincular a pessoa, a gente vai ver realmente como uma homenagem. E aí vai ser sempre a denominação para a sociedade anônima. E aí a gente chega no mercado de capitais, né? E aí a gente tem a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela é composta, né, por pessoas jurídicas, entidades civis ou sociedades anônimas, formadas por instituições corretoras que negociarão os valores mobiliários em mercado secundário. Então, essas corretoras, elas vão vender essas ações, elas vão vender os valores ali imobiliários da sociedade anônima. Então, a sociedade anônima, ela vai até uma dessas instituições, ela vai se credenciar e ela vai ali disponibilizar os valores imobiliários que ela quer comercializar. E aí essas corretoras vão fazer essa venda. Então, essas corretoras, elas vão intermediar ali os negócios, né? Elas vão intermediar ali as vendas. E aí, nesse caso da Bolsa de Valores, vai ser o mercado secundário, ou seja, as ações, elas já foram emitidas, elas já existem. Então, ali a gente não vai estar falando, por exemplo, de uma sociedade anônima nova que está emitindo ações, ou a sociedade, né, anônima de capital autorizado que vai emitir ações ali no futuro. Não, aqui a gente está falando do mercado secundário. Então, são ações que já existem para comercializar. E, por outro lado, a gente tem o mercado de balcão. E no mercado de balcão, a gente vai ter tanto o mercado secundário, que são essas ações que já existem, quanto o mercado primário, que são essas ações que estão sendo emitidas. Então, no mercado de balcão, a gente vai encontrar, né, esses novos valores. E um exemplo muito claro de mercado de balcão é a B3, que é a Bolsa do Brasil, né? É a nossa bolsa aí que fica lá em São Paulo. E a B3, ela é, né, Brasil Bolsa Balcão, justamente porque ela comercializa nesses dois mercados. E aí, quem prevê, né, o funcionamento da atuação da Bolsa de Valores, enfim, é essa Lei 6.385. E aí a gente vai ver que tem a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, e ela vai fiscalizar e vai regulamentar toda essa venda ali de valores e todas essas negociações, né? E aí ela vai ser composta por 5 membros, que são escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. E aí tem outros detalhezinhos, mas eu acho que a gente não precisa focar tanto nos detalhes da Comissão de Valores Imobiliários, mas lembrar que ela vai fiscalizar e regulamentar toda essa questão ali do mercado de valores. É isso que a gente precisa saber como foco para ela. E aí a gente tem a constituição da sociedade anônima. Então, como que a gente vai criar a sociedade anônima? A sociedade anônima, ela vai ter o estatuto social, né? Isso a gente precisa lembrar. Não vai ser mais o contrato social que a gente via lá na limitada, enfim. E aí, a constituição da sociedade anônima, ela pode ser pública ou particular. A pública vai ser quando ela vai apelar para a captação de recursos. Então, os fundadores, eles vão ter ali uma quantia, né, talvez, mas eles vão precisar de mais dinheiro. Então, antes de instituir ali a sociedade anônima, eles vão precisar captar recursos com outras pessoas. E justamente por isso, ela é chamada de sucessiva. Por quê? Porque ela depende de diversos e sucessivos atos. Porque não depende somente da vontade ali dos fundadores. Vai depender da contribuição desse público externo, né? Que vai investir dinheiro ali na sociedade anônima. Então, eles não vão conseguir criar sozinhos. Eles vão depender desses investimentos. E a gente tem a particular. Na particular, a gente já chama ela de simultânea. Por quê? Porque basta os fundadores. Os fundadores, eles já têm o suficiente ali para o capital social que eles querem. Então, eles já subscreveram tudo. Então, a gente vai chamar de simultânea por isso, porque não vai depender de mais nada, vai depender apenas deles. E aí, o que é o capital social, né? O capital social, ele vai ser formado pelas ações e ele pode ser composto, né,
por dinheiro ou bens. Então, ele pode ser composto tanto pelo capital em si, né, pelo valor ali, pelo dinheiro, ou ele pode ser composto por bens também. Porque se você for pensar numa empresa, né, a empresa vai ter uma mesa, vai ter um carro, vai ter, enfim, vai ter várias coisas. Então, ela pode ser composta ali por esses bens. E aí, quando for composto por bens, vai ter que ser realizada uma avaliação do seu valor real. Então, se você for pensar num carro, por exemplo, eu posso comprar um carro hoje numa concessionária e ele vai estar 100 mil. Eu sair da concessionária, ele pode estar 80. Ele já vai desvalorizar. E ao longo do tempo, ele vai desvalorizar mais ainda. Então, é previsível pensar que um bem daquela sociedade, ele vai desvalorizar, ou ele também pode valorizar, né? Por exemplo, vamos pensar no imóvel. A empresa tinha um terreno lá em determinado lugar. Poxa, esse terreno pode ter aumentado de valor, a sociedade pode ter ele como 100 mil e do nada ele começou a valer 500 mil, porque o lugar lá valorizou. Então, é necessária essa avaliação do seu valor real. E aí, esse capital social, ele pode ser tanto majorado como, né, reduzido ali, diminuído. E aí, eu até já tinha falado, né, da sociedade anônima de capital autorizado, por exemplo. A sociedade anônima de capital autorizado, ela vai ter um capital social, mas ela já vai ter uma previsão de aumento ali no futuro. Então, já é previsto que ela vai aumentar tanto do seu capital social. E esse capital social, ele também pode ser, né, reduzido, ele pode ser ali diminuído. Então, por exemplo, vamos supor que nessa avaliação de bens, a gente viu que um bem que estava valendo 500 começou a valer 50. Pô, já teve uma desvalorização muito grande. Então, a gente vai precisar ou repor esse valor do capital social para não precisar reduzir, ou a gente vai ter que reduzir esse valor. Então, são hipóteses aí que podem acontecer. E aí, falando, né, do capital social, que é composto por ações, a gente chega nas ações. E as ações, elas podem conferir direitos diferentes para os sócios, porque a gente tem dois tipos de sócio. A gente tem o sócio gestor, que é aquele sócio que ele quer participar da administração, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer opinar, ele quer falar, ele quer realmente participar da gestão da sociedade anônima. E a gente tem o sócio investidor, que é aquele sócio que ele só quer ganhar o dinheirinho dele. Ele investiu ali uma quantia e ele quer receber mais. E justamente por ter, né, interesses distintos, a gente tem ações distintas que conferem direitos distintos. E aí a gente vai ter a ação ordinária. A ação ordinária é a ação comum. Por que ela é comum? Porque ela vai conferir o direito ao voto, que é o previsível, né? E a participação nos lucros. A participação nos lucros a gente vai ver em todos os casos, porque justamente você está ali na sociedade anônima porque você quer um retorno financeiro. Então a gente sempre vai ver a participação nos lucros. Mas ela tem o direito ao voto também. Então, essa ação ordinária, ela é perfeita para o sócio gestor. Por quê? Porque ele vai ter o ganho patrimonial e ele vai ter a oportunidade de participar ali da gestão, ele vai ter a oportunidade de votar, né, de ter ali a sua voz nas decisões. E, por outro lado, a gente tem as ações preferenciais. Nas ações preferenciais, a gente vai ter um privilégio patrimonial maior do que na ordinária. Só que tudo tem um custo. Então, você vai ter um privilégio patrimonial, mas você vai ter um outro direito restringido ou suprimido, né? No caso, o direito de voto. Então, ou esse sócio detentor da preferencial não vai votar, ou ele vai ter ali uma limitação quanto a isso. Então, ele tem a vantagem financeira e ele tem um prejuízo ali na questão das decisões. Mas se ele é um sócio investidor, ele só está interessado no patrimônio, ele só está interessado ali naquele privilégio financeiro. Então, para ele, faz sentido abdicar do voto e ter um valor maior ali para receber. E aí, um detalhe muito importante é que as ações preferenciais, elas não podem representar mais do que 50% do capital social. Justamente por quê, né? Porque se representar mais de 50% do capital social, entende-se que a sociedade anônima, ela vai estar sendo comandada pela minoria dos acionistas. O que não faz sentido, não faz sentido que a maioria decida sobre tudo. Então, justamente por isso, tem essa limitação. E aí, a gente chega em uma outra ação preferencial, que é a Golden Share. E a Golden Share, ela vai surgir num processo de desestatização. Ou seja, tinha uma empresa pública, o poder público decidiu que aquela empresa não ia ser mais pública, aí, por exemplo, ela vai ser privatizada. Só que o poder público, mesmo que ele privatize aquela empresa, ele não vai querer perder
o seu poder, né? Ele não vai querer perder totalmente ali a sua possibilidade de decidir sobre determinados temas, enfim, determinados temas que ele considere relevante, que ele considere ele crucial para aquela atividade. Então, quando acontece essa privatização, o poder público vai ter essa golden share. E o que que ela é? Ela é um privilégio das decisões. Então, o poder público, ele vai ter determinadas matérias que ele vai poder vetar. E aí essas matérias, né, obviamente, elas vão ser previamente previstas, elas vão ser regulamentadas, então não é sobre qualquer coisa que o poder público vai poder vetar, mas ele vai ter essa cartazinha na manga aí. Então ele vai continuar tendo certo controle sobre aquela empresa, mesmo depois da privatização. E aí, ela é uma ação preferencial justamente por isso, né? Porque ele tem ali um privilégiozinho. E é isso. Sobre a Golden Share é isso. A ideia dessa ação é que o governo não perca totalmente o controle. E aí a gente tem as debêntures. E as debêntures é um exemplo claro daquilo que a gente estava falando sobre captação de recursos. Porque a debênture, ela é um valor imobiliário, né? Por meio da qual a sociedade anônima capta recursos emprestados com o mercado de capitais. Então, essas debêntures, elas são, por exemplo, quando você vai investir o seu dinheiro, tem vários títulos, né, que você pode adquirir. Tem ali, você pode colocar seu dinheiro no Tesouro Direto, você pode colocar num CDB, e aqui a gente tem as debêntures, que é isso. Você empresta um dinheiro para aquela sociedade anônima e você espera receber um valor maior depois de determinado tempo. Então você tem ali uma taxa de juros que pode ser fixo ou variável, que você sabe que você vai receber. Então, por exemplo, eu tenho 50 mil e eu vou investir ali eu vou emprestar, né, para aquela sociedade anônima a um juros de 1% ao mês. Então eu sei que em 10 anos, né, eu vou receber 1% ao mês e depois desse tempo eu vou receber o valor total de X. Ou pode ser variável, né? Então, por exemplo, no mercado de capitais, normalmente a gente vincula muito os juros variáveis à taxa Selic. Então, a taxa Selic, ano passado, estava, sei lá, estava 13,75%, alguma coisa assim ao ano. Então, essa taxa de juros pode ser variável e vinculada à Selic. A Selic pode mudar, então você pode receber menos, você pode receber mais, você não sabe, mas se o mercado tiver uma alta, você vai ter um ganho muito bom, mas se ele tiver uma queda, você também vai perder ali a quantia que você poderia ter recebido. Mas enfim, as debêntures são isso: você empresta dinheiro para a sociedade anônima a juros fixos ou variáveis. E normalmente, esse empréstimo aí para a sociedade anônima ele é de longo prazo. Justamente por quê? Porque a sociedade anônima, ela precisa de recursos para desempenhar suas atividades. E aí é muito mais interessante para ela emprestar com o mercado de capitais do que emprestar, por exemplo, de um banco, né, de uma instituição financeira que vai ter um juros muito mais alto do que aquilo que ela vai pagar para aquela pessoa que está emprestando. E aí, normalmente, né, ela é do prazo de 5 a 10 anos. E aí, considerando, né, que são grandes valores. E aí, esse valor emprestado, com o mercado de capitais, ele vai ter algumas garantias. E aí, a garantia pode ser real, que é quando a pessoa vai emprestar, e aí a sociedade anônima, ela vai destinar um bem específico para saldar aquela dívida. Então, por exemplo, faliu. Faliu aquele bem, vai direto para a pessoa ali que estava devendo. Então, pode ser um carro, né? Pode ser um imóvel, enfim, depende do valor que está sendo emprestado. Mas vamos supor que seja um carro. Se for um carro, em 5 a 10 anos ali, né, que é o prazo em média, essa sociedade anônima não vai poder vender esse carro. Então, esse carro vai ficar travado ali até ela saldar esse empréstimo, até ela pagar cada centavinho que aquela pessoa emprestou. E isso não é muito interessante para a sociedade anônima, porque você entende que ela vai ficar muito tempo com aquele bem travado e ela não vai poder vender. Então, essa real é bom para a pessoa que está emprestando, mas não é bom para a sociedade anônima. E aí a gente tem a garantia flutuante. E a flutuante é todo o capital. Então, não tem um bem específico, é todo o capital social. E aí pode ser interessante para a pessoa que está emprestando, porque vai ter todo um patrimônio, né? Mas já é pior do que a real, porque já não vai ter um bem destinado àquela pessoa. Então, quantos credores que vão ter daquela sociedade anônima? Mas para a empresa é muito bom, porque a sociedade não vai ter um bem ali travado, ela vai poder continuar alienando, comprando, enfim, livremente. Porque todo o capital vai
vai responder, né? E aí, pode ser que não tenha nenhuma garantia, que é o caso do quirografário. Ou pior que o quirografário, que é quando é a subordinada. Porque a subordinada só vai receber quando todos os quirografários tiverem recebido. Então, vamos pensar numa hipótese de falência. Se o quirografário já vai ser difícil receber, considerando que a empresa está falida, que já não tem, né, muito dinheiro, imagina aquele que está na subordinada. E aí tem um detalhe, que normalmente, quando você tem menos proteção, você tem mais remuneração. Então, normalmente, esse do quirografário, da subordinada, ele vai ter uma taxa ali de juros um pouco mais alta ou muito mais alta do que aquele que está na real e na flutuante, justamente porque ele vai abdicar ali da segurança de talvez, né, não receber e vai ter um benefício ali patrimonial em relação a isso. Então, pode ser que, poxa, se você está emprestando para uma sociedade que você vê que é segura, uma sociedade muito grande, você acha que ela é confiável, enfim, talvez valha a pena você assumir esse risco, porque você sabe que você vai receber mais depois e não tem tanta chance ali daquela sociedade falir. Mas se você vê que é uma sociedade um pouquinho mais duvidosa e que não tem uma trajetória tão bacana, é complicado, porque aí você não tem, né, nenhuma garantia. E essas são as debêntures, então. É garantia real, flutuante, quirografária e subordinada. E aí a gente chega nas partes beneficiárias. As partes beneficiárias também são títulos emitidos pela SA. Só que no caso, ela é emitida pela SA fechada. Então, isso que vocês precisam lembrar. E aí, ela confere ao titular, né, um crédito eventual consistente na participação dos lucros. Normalmente, essas partes beneficiárias, elas são destinadas para os funcionários, porque é uma forma de dar um incentivo. Então, além do seu salário ali fixo, você vai ter uma participaçãozinha nos lucros. Normalmente, isso é bem pouquinho, mas é uma forma de incentivo, né? E aí, essas partes beneficiárias, elas não vão poder superar 10% dos lucros líquidos. Por quê? Se você for pensar, cada acionista vai ter ali a sua participação nos lucros, né? Isso a gente já viu. Tanto da ação ordinária quanto da preferencial, a gente vai ter a participação nos lucros. Então, se você está destinando muitas partes beneficiárias, quer dizer que os acionistas estão recebendo menos. Então, tem essa limitação justamente porque os acionistas também devem receber esses lucros. E aí, caso emitido em caráter gratuito, o seu limite temporal é de 10 anos. Então, essa parte beneficiária, ela não vai ser para sempre quando ela for gratuita. Ela vai ter um prazo ali para ela acabar. E é proibido que a SA aberta emita partes beneficiárias. Então, as partes beneficiárias, ela é exclusiva da SA fechada. E aí, a gente também tem o bônus de subscrição. E o que é o bônus de subscrição? É um título que dá direito de preferência na aquisição de novas ações. Então, lembra quando eu estava falando da SA de capital autorizado? Então, esse é o caso. A de capital autorizado, ela já tem uma expectativa de que ela vai aumentar ali o seu lastro, né? De que ela vai aumentar ali o seu capital social. E aí, vamos supor, é uma empresa muito boa, é uma empresa que tem uma expectativa de lucro muito bacana. Então, o que essa pessoa vai fazer, né? Esse titular? Ele vai comprar esse bônus de subscrição para ele ter preferência na aquisição das novas ações. Então, emitiu essas novas ações, ele já vai comprar por um preço muito melhor do que ele compraria ali no mercado secundário. Então, ele vai ter uma possibilidade de lucro muito melhor, ele vai ter ali uma preferência. Então, esse bônus de subscrição, ele não é essa nova ação em si, mas ele é o direito de preferência, porque aí esse titular vai comprar, né, o bônus de subscrição e depois ele vai ter que comprar a ação também. Mas é uma ótima oportunidade para quem está pensando ali no retorno financeiro, né? Porque é um bom momento para você adquirir a ação. E é isso. É, de capital autorizado. E aí a gente chega nas assembleias. E aí a gente tem aí essas assembleias, né? Falando primeiro da assembleia no geral, é um órgão máximo em que vai ser deliberado todos os assuntos importantes da sociedade anônima. Então, é o principal órgão ali da sociedade anônima. E todos os acionistas podem participar, tanto aqueles que têm direito a voto, quanto aqueles que não têm. E aqueles que não têm, eles podem falar, eles podem expressar, né, as suas vontades ali na Assembleia. Eles só não vão poder votar, mas eles podem falar. E aí é isso, né? Todos podem participar.
E também é possível participar e votar à distância, né? Principalmente pós-pandemia, a gente vê muito essa realidade do remoto, né? E com as assembleias não foi diferente. Então, agora tem essa possibilidade aí de ser realizada da maneira virtual. E aí a gente tem dois tipos de Assembleia Geral: a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. E a ordinária, pelo nome, a gente já entende que ela é comum. Então, ela vai deliberar sobre as matérias rotineiras, ela vai deliberar sobre as matérias que já estão previstas e que a sociedade sabe que eles vão ter que resolver sempre, né? São matérias ali comuns. E aí, ela é obrigatória e periódica. Ou seja, ela vai ter que acontecer e ela vai ter um período ali para ela acontecer, que vai ser nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Isso vocês precisam lembrar. E aí, nela, vai ser deliberado sobre as contas dos administradores, sobre a destinação dos lucros e dividendos e sobre a eleição dos administradores e fiscais. Esses são os assuntos ali principais da ordinária. Já a extraordinária, ela não vai ser obrigatória, ela vai ser facultativa. Por quê? Porque a competência dela é residual, ou seja, ela vai deliberar sobre aquilo que a ordinária não vai. E também ela vai deliberar sobre assuntos mais específicos. Então, ela vai tratar sobre a fusão, ela vai tratar sobre a incorporação. Por exemplo, o plano de recuperação judicial a gente vai tratar na extraordinária. Então, a extraordinária, ela vai tratar sobre esses assuntos que não vão ser deliberados na ordinária. E a extraordinária, ela vai resolver problemas que, por exemplo, você, num caso de plano de recuperação judicial, você vai esperar os 4 meses seguintes ao término do exercício social para resolver? Às vezes não dá. Então, você vai convocar a Assembleia Extraordinária justamente para resolver esse problema ali que surgiu e que você precisa dar uma solução. E aí, o artigo 122, ele traz a competência da Assembleia Geral. E o artigo 132, ele delimita o que é ordinária. Então, para a gente saber o que pertence à extraordinária, a gente vai pegar esse 122, vai retirar aquilo que pertence à ordinária, que é o do 132, e aí a gente vai encontrar o que sobrou para a Assembleia Geral Extraordinária. E aí a gente tem os órgãos, né? Já vimos a Assembleia, e agora a gente tem o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele é um órgão, né, de deliberação colegiada e que ele vai tratar assuntos que não são de competência da Assembleia Geral. Então, aqui no Conselho de Administração, a gente vai ver as estratégias de negócio. Então, a gente vai ver toda essa parte de planos, né, da sociedade. O que a sociedade quer fazer? Para onde ela quer ir? Ela quer expandir? Ela quer ir para outra cidade? Então, aqui a gente vai ter essas questões estratégicas. E a sua existência, ela é obrigatória na SA aberta e na de capital autorizado, mas ela é facultativa na SA fechada. Ela vai ser composta, né, por esse conselho, na verdade, vai ser composto por 3 membros, que podem ser acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. E aí, apenas pessoas naturais, né, vão poder fazer parte, e o mandato não pode ser superior a 3 anos, mas é permitida a recondução. E esse é o Conselho de Administração. E aí a gente tem as diretorias. As diretorias, elas também, né, vão tratar ali, de certa forma, sobre estratégias, mas as diretorias elas vão ser especializadas por assuntos. Então, de acordo com a necessidade da sociedade anônima, né? E assim como a gente vê, por exemplo, no caso da empresa júnior, no caso das ligas acadêmicas, tem várias diretorias. Então, tem a diretoria de marketing, tem a diretoria do financeiro, tem a diretoria de pesquisa, tem a diretoria do RH ali, né, das relações públicas. Então, as diretorias, elas vão tratar sobre temas específicos. Então, elas vão ser especializadas. E aí, a diretoria, ela possui uma existência obrigatória, né? Só que, como eu falei, de acordo com a necessidade da sociedade anônima, vai ter mais de uma. Então, uma é obrigatória, mas pode ter mais. Então, uma bem comum, no caso de sociedades, é a de compliance, né? Da questão de conformidades, tanto ambiental, questão de crimes também, né? Financeiros. Então, é bem comum que tenha essa diretoria para cuidar dessa parte. E aí, ela vai buscar traçar planos, né, traçar estratégias para cumprir tudo aquilo que foi estabelecido na Assembleia e pelo Conselho de Administração. E eles vão ser, essas pessoas, né, que vão compor as diretorias, vão ser eleitos pelo Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração vai ser eleito pela Assembleia e a diretoria vai ser eleita pelo Conselho de Administração. E aí, o mandato também não vai poder ser
ser superior a 3 anos, mas também é permitida a recondução. E aí a gente chega no Conselho Fiscal, que pelo próprio nome, né, a gente vai ver que é um órgão de fiscalização. E ele vai ser composto por, no mínimo, 3 membros e, no máximo, 5, que vão ser eleitos pela Assembleia Geral. Então, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, eleitos pela Assembleia Geral. E aí, ele vai ser instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas que representem ou 1/10 das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. Então, a gente vê que, mesmo que as ações que não têm direito a voto, eles têm uma participação ali na sociedade anônima, né? Então, por exemplo, eles podem instalar ali o Conselho Fiscal. E aí vão poder ser eleitas, né, as pessoas naturais, residentes no país, diplomatas em curso universitário ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos como administrador ou conselheiro. Então a gente vê que para participar do Conselho Fiscal não vai bastar mais ser só uma pessoa natural, né? Só uma pessoa ali física. Mas a gente vai ter que ter uma pessoa capacitada, uma pessoa que tenha uma história ali, né, no mercado financeiro, que saiba o que está fazendo e que vai fazer que vai executar ali o papel com maestria. E aí, caso não tenha nenhuma pessoa naquela região, nenhuma mesmo, aí o juiz vai poder dispensar essas exigências. Mas é muito difícil de acontecer, né? Porque para você não ter nenhuma pessoa. Mas enfim, mas é necessário ali ter uma competência para o cargo. E aí, no material do Fred, lá nos roteiros, ele deixou algumas questões de fixação, né? E eu achei que seria bacana a gente comentar sobre elas. A primeira fala sobre para diferenciar as sociedades anônimas da sociedade limitada. E o que a gente pode colocar ali como diferença? Primeiro, sociedade anônima. Ela sempre vai ser de capital, né? Ela não é de pessoas. Então, ela sempre vai visar ali a questão financeira, ela sempre vai visar a captação de recursos. E aí, ela sempre vai ser empresária, né? Ela não vai ter essa discussão aí de simples, enfim. E ela também vai ser voltada ali para os grandes negócios. E já limitada, ela já vai poder ser tanto de pessoas ou de capital. Então, ela nem sempre vai ser de capital. Ela pode ter ali sócios que se reuniram porque eles são amigos e eles acham que eles são muito competentes, enfim, eles gostam um do outro, então eles acham que daria para seguir uma empresa muito boa. Então, a limitada ela pode ser de pessoas ou de capital. Em ambas a gente vai ter a responsabilidade limitada, né? Mas aí cabe lembrar que na anônima a gente não vai ter responsabilidade solidária sobre a integralização do capital social, diferente da limitada, que a gente vai ter aí essa questão. Outra diferença é que a sociedade anônima ela vai ser dividida por ações, enquanto a sociedade limitada ela era dividida ali por cotas, né? Outra diferença também é que a sociedade anônima a gente só vai poder usar a denominação, né? Como a gente já viu. Enquanto na limitada a gente pode usar tanto a denominação quanto a firma, porque não necessariamente vão ter muitos sócios, né? E não é no mesmo nível que a anônima. Então a gente vai poder usar os nomes civis ali das pessoas que integram essa sociedade. Outro ponto é que. E aí vai mais das questões da sociedade anônima, né? Que a gente tem que lembrar que ela pode ser aberta ou fechada, que ela vai, né, ter o estatuto social, enquanto a limitada vai ter o contrato social, né? Então, essas são as diferenças principais ali que dá pra gente pensar sobre a anônima e a limitada. Agora, a segunda questão. Diferencia a Assembleia Geral Ordinária e extraordinária. Bom, a gente acabou de falar disso, né? Mas vamos lá. A Assembleia Geral Ordinária, ela vai tratar sobre esses assuntos rotineiros. Ela vai ser obrigatória, ela vai ser periódica, ela vai ter ali um prazo certo para ela acontecer, né? Que vai ser nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Então, essas são as características principais da Assembleia Ordinária. Enquanto a extraordinária, ela já não vai ser obrigatória, ela vai ser facultativa. Ela não vai mais tratar sobre as matérias rotineiras, ela vai tratar sobre as matérias que não são tratadas na ordinária. Então, ela vai ter uma competência ali residual. Então, ela diferencia da ordinária nesse sentido, né? Ela vai ser facultativa, vai ter competência residual, enquanto a ordinária vai ser obrigatória e periódica e vai tratar sobre os assuntos rotineiros. A terceira questão: o que são ações e quais as suas principais espécies? Bom,
as ações, assim como as cotas, né, como a gente já viu, elas são partes representativas do capital social. Então, o capital social, ele é composto por ações. E essas ações, elas dão o status de acionista. Então, para você ser um acionista, você tem que comprar ações. E aí, as ações, as principais espécies delas, né, são as ordinárias e as preferenciais, sendo que as ordinárias vão ser aquelas ações comuns que vão dar o direito a voto e a participação nos lucros. E como a gente viu, essas ações ordinárias, elas são interessantes para os sócios que querem participar da gestão, né? Então, elas são ali destinadas ao público do sócio gestor. Enquanto as ações preferenciais, elas dão um privilégio patrimonial maior do que aquela da ordinária, mas ela suprime ou restringe, né, o direito ao voto. Então, ou esse sócio não vai votar, ou ele vai ter o direito ali suprimido, né? Suprimido não. Esqueci a palavra. Enfim, ou ele vai ter esse direito mais limitado. E aí, essa ação preferencial, ela vai ser voltada principalmente para o sócio investidor, né? Que é aquele sócio que ele não quer participar da gestão, ele só quer um benefício patrimonial ali com aquela sociedade. Então, principais espécies, ordinárias e preferenciais. E aí, questão 4. Diferencie partes beneficiárias e bônus de subscrição. Como a gente viu, as partes beneficiárias é um direito de crédito que confere participação dos lucros. E aí, essas partes beneficiárias, elas são muito comuns como uma forma de incentivo para funcionários, né? Então a gente viu que ela vai ocorrer na sociedade anônima fechada. Então ela é exclusiva da sociedade anônima fechada. E aí ela vai ser destinada principalmente para esses funcionários, né, para dar o incentivo, e ela não vai poder superar 10% dos lucros líquidos, justamente para não reduzir a participação dos lucros dos outros acionistas, né? Então ela vai ter essa limitação. Já o bônus de subscrição, ele é um título que vai conferir uma preferência na aquisição de novas ações. Então, o bônus de subscrição a gente vai ver no caso da sociedade anônima de capital autorizado, né, que tem essa previsão de aumento do lastro ali no capital social. E o bônus de subscrição, ele vai acontecer, né, na de capital autorizado, quando tem aí essa previsão de majoração. Então, essas são as características do bônus de subscrição. E como eu falei, esse bônus de subscrição, ele não é a compra dessa nova ação em si. Ele é a compra de uma preferência. Então, é diferente. A pessoa que adquirir, ela só vai ter preferência, mas ela ainda não vai ter a ação em si. E aí, o último tema para a gente tratar, que eu queria comentar com vocês, é a preservação da empresa. Porque eu acho que, tratando da preservação da empresa hoje, a gente consegue falar melhor da recuperação e da falência na próxima monitoria, que vai ser a última monitoria antes da prova de vocês. E a preservação da empresa, ela é muito simples. É um princípio, né? Esse princípio da preservação é justamente um princípio que ele volta tanto para facilitar o início da atividade empresarial, quanto para que ela continue e que ela se mantenha. Justamente porque a empresa, ela não é só o lucro ali para o fundador, ela não é só o lucro ali para aquele acionista, para aquele sócio, mas ela tem toda uma função social, né? Porque a empresa ela gera empregos, a empresa ela movimenta o mercado. Então, como consumidor, por exemplo, poxa, se você, no seu dia a dia, você precisa de comida, então você vai lá no mercadinho comprar o arroz, o feijão, você precisa, de um shampoo, né? Então você vai lá na farmácia, vai comprar um shampoo, você precisa de um protetor solar, você vai lá. Então, assim, as empresas, né, no geral, elas suprem as nossas necessidades, elas comercializam produtos que a gente realmente precisa. E isso movimenta o mercado, porque a gente precisa de um produto, a gente vai lá e compra. A pessoa precisa trabalhar, ela vai lá na empresa e arruma um emprego. Então, a empresa ela tem toda uma função social. E o fim da empresa, ele gera resultados na sociedade. Porque, por exemplo, se uma empresa fecha, quantos funcionários que não vão ter mais aquele salário, né? Quantas famílias que vão ser prejudicadas? Quantas famílias que vão ter uma renda, né, que decaída, enfim. Então, a empresa, ela tem um fator muito importante na sociedade, ela tem um papel muito importante na sociedade.
E aí, eu até coloquei alguns conceitos, né? Que a empresa é uma fonte substancial de sustento capitalista. Por isso, a legislação brasileira visa protegê-la, né? Visa criar esses incentivos para ela. Então, por exemplo, na questão do nascimento, a gente viu sobre o microempreendedor individual, né? Sobre a empresa de pequeno porte e o como que eles têm facilidades ali para o início, né? Como que eles têm alguns privilégios ali justamente para incentivar, né, essa pequena empresa, para incentivar esse microempreendedor individual, né, que não vão ter um capital e não vão ter uma força tão grande quanto outras empresas maiores, né? Então eles vão precisar de umas facilidades para conseguir entrar no mercado, para conseguir ter uma competição ali, né? Uma competição um pouco mais justa e um pouco mais facilitada. E aí, de acordo com a teoria do funcionalismo jurídico, né, do Bobbio, o Estado ele deve incentivar de forma positiva as instituições e institutos que cumprem esse papel social, por ser o Estado um ente assistencialista. Então, o Estado ele deve realmente dar essas facilitações, né, ajudar com que tenha empresas, porque a empresa realmente ela tem esse papel social. E se ainda for viável, o Estado ele deve promover ali formas de preservar a empresa, né? Mesmo em caso de crise econômica. Então, por exemplo, o que a gente vai ver de recuperação. A recuperação é uma forma de tentar resolver aquela crise daquela empresa, de tentar salvar aquela empresa, de não decretar a falência logo de cara, mas tentar resolver aquele problema, tentar, né, liquidar algumas coisas, tentar melhorar ali a gestão, porque aquela empresa ela ainda tem esperança, ela ainda tem formas de ser continuada, né? Então, seria muito pior já decretar a falência e fazer com que muitas pessoas perdessem o emprego, de que muitas pessoas, né, tivessem grandes prejuízos, do que tentar solucionar ali aquela crise. E, atualmente, né, a atividade empresarial ela é entendida realmente como um de interesse coletivo, justamente porque ela faz diferença em toda a sociedade, e não mais um interesse só daquele fundador, né? Só daquele sócio. Então ela tem aí esse caráter institucional para o cumprimento da função social. E aí eu trouxe uma questãozinha. Inclusive, gente, nossa, bem difícil achar questão da OAB em si. Então essa não foi. Analise as informações a seguir. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a suspensão da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesses de credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. E aqui a gente já vê que é exatamente isso, né? A recuperação judicial, ela busca fazer com que essa empresa não chegue ao fim, ela busca preservar a empresa e manter ali a função social dela, né? E manter ali toda aquele movimento econômico, enfim. Essa questão, essa alternativa a gente já vê que está correta. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 3 anos, além de não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. E aqui a gente ainda não viu os conceitos de recuperação, né? Porque isso eu já falei que eu vou trazer semana que vem. Mas a gente tem alguns prazos realmente em relação a isso. Essa alternativa, ela tá incorreta porque ela preveu os prazos diferentes, mas a ideia é essa, porque quem requer a recuperação judicial vai ter que exercer as suas atividades regularmente há mais de 2 anos e não realmente não vai poder ter requerido a recuperação nos últimos 5, há pelo menos 5, né? Justamente por isso, porque a recuperação, ela busca ajudar a empresa. Sim, isso é fato. Manter a função social e afins. Mas também não dá para a empresa ficar pedindo recuperação toda hora. Porque, poxa, se você já solucionou a crise, você vai se envolver em outra crise de novo? Se você pede recuperação há menos de 5 anos, quer dizer que alguma coisa está errada na sua empresa, quer dizer que não está funcionando. Talvez manter não seja a melhor opção. Então, tem essa limitação. E aí, acaba que a nossa alternativa é a B, que é a afirmativa 1 é verdadeira, e a 2 é falsa. Deixa eu pegar o gabarito que eu tinha colocado, porque esse compartilhamento de tela, ele nunca sai a última página.
Eu não entendo o porquê. Mas enfim, alternativa B. E aí eu coloquei o artigo 47, né, da lei aí 11.101, que fala que a recuperação judicial ela tem por objetivo realmente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. E tem isso, né, que eu acabei não comentando, mas além de manter a empresa, além da função social e afim, também vai dar uma oportunidade para os credores receber o que é devido, né? Até porque, como a gente já viu, lá a questão dos quirografares, das subordinadas, enfim, aquele pessoal emprestou dinheiro, então eles precisam receber. E a recuperação é uma forma de garantir que a empresa continue, de que a empresa, né, se recupere ali dessa crise e consiga pagar os seus credores. E aí, no artigo 48, vai falar a questão dos prazos, né, que eu estava comentando, que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Então, o que faz sentido também, né, porque você acabou de começar a atividade, você está há 6 meses na atividade, você já vai pedir recuperação. Então, tem que ter ali há mais de 2 anos e que atenda os seguintes requisitos cumulativamente: não ser falido, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes, e não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Então, você tem que exercer a atividade há mais de 2 anos e não pode ter pedido recuperação nos últimos 5. E é isso, gente. Essa é a matéria de sociedade e a parte do princípio da preservação da empresa. E aí, na semana que vem, a gente fala sobre recuperação e falência. Como eu disse, são matérias grandes, então não daria para tratar tudo de uma vez. E a gente ainda tem um tempinho antes da prova, então vai dar tudo certo. E depois eu arrumo o materialzinho para vocês para compartilhar lá no grupo, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá, gente? Enfim, bom sábado.